E este homem era um homem que ele entrava e saía diante do seu rei e fazia batalhas e vencia. Por isso ele era um homem muito honrado. Naamã era o seu nome. Naamã era um homem muito honrado. Era um homem que tinha várias medalhas, condecorações. Era um homem amado pelo seu rei. Mas, apesar de tudo aquilo que ele tinha, de toda a riqueza, de toda a pompa que ele tinha também, e de toda a sua honraria que ele tinha ganhado na guerra, aquele homem, ele era infeliz. Ele tinha tudo o que um homem hoje gostaria de ter na sua vida: ser rico, ser condecorado. Quem é que não gostaria de chegar diante do presidente, como muitas das vezes eu vi o presidente da República, quando nós fazíamos aula para ele na aeronáutica, ele chegava diante e condecorava alguns soldados, né? Isso também, até o próprio comandante do quartel fazia isso. Isso é uma coisa linda. Quem é que não gostaria? Mas aquele homem tinha um problema muito grave na sua vida. Apesar de tudo aquilo que ele tinha, aquele homem era leproso. E a lepra já vinha atingido a ele há muito tempo. Mas diz a palavra de Deus que, uma certa feita, a Síria fez guerra contra Israel e levou algumas pessoas cativas. Prenderam várias pessoas, além dos soldados que levaram preso. Eles levaram também com ele homens e mulheres, e foi também com eles uma menina de 12 anos, uma jovenzinha, né? E essa jovem achou graça diante do seu Senhor e foi levada para a casa de Naamã, para trabalhar, para servir a ele. O interessante é que aquela jovem, mesmo ela estando em cativeiro, morando dentro da casa de Naamã, ela era bem tratada, ela. Mesmo ela ali naquele lugar, morando em terras estranhas, trabalhando para um povo estranho, a palavra de Deus diz que ela mostra claramente que ela confiava em Deus. Ela não abandonou a Deus, ela não murmurou contra Deus, ela não se lamuriou, não lamentou porque estava naquela condição. Deus tinha um propósito na vida daquela jovem. E não foi por acaso Deus ter permitido que ela fosse levada cativa e colocada para trabalhar para aquele general. E ela começou a observar, um dia e outro, ela começou a olhar e percebeu, ela viu que o seu senhor, o general Naamã, ele era leproso. E ela pegou e falou: como seria bom se o meu senhor estivesse diante do meu senhor Eliseu lá em Israel. Ele o curaria. Aquela jovem tinha uma convicção do que era o poder de Deus. Eu acredito que mesmo naquela idade, ela já tinha visto, ouvido milagres que Eliseu tinha feito naquela época. E ela tinha uma convicção, ela acreditava que Deus tinha poder para curar Naamã através do homem de Deus. Bom seria se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Israel. E logo a sua senhora ouviu aquelas palavras que foram bem-vindas. E ela falou para Naamã, e Naamã logo entrou e falou com o rei. E o rei não perdeu tempo e mandou que Naamã levasse uma soldadesca e levasse bastante presente para poder dar àquele homem que fazia cura, né? Acreditando que talvez fosse até um ser humano. E eles partiram. O rei amava aquele general.
E Naamã, ele partiu para Israel. E quando ele chegou nos termos de Israel, ele mandou que os seus servos fossem falar com Eliseu, o homem de Deus. E quando aqueles homens viam, preste atenção você, nesta noite. E quando Eliseu viu em visão que aqueles homens vinham ter com ele mandou que fosse avisar. Mandou o seu servo, avisa aquele homem, manda que o seu senhor se banhe 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado. Eliseu tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eliseu, ele conhecia o seu Deus. Ele sabia o que Deus era capaz, porque também já tinha visto milagre. Ele tinha visto o que Deus tinha feito através de Elias, quando Elias também chamou ele para ser servo de Deus, para ser um profeta. Então ele aprendeu ali com Elias, e ele viu também quando Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Então agora Eliseu estava ali, homem de Deus, com aquela fé imbatível, e mandou que eles fossem e ordenasse ao seu Senhor que se banhasse, que mergulhasse no Rio Jordão. Irmãos, o Rio Jordão, as águas do Rio Jordão são águas turvas. Quem conhece a história, a geografia, né, e a história dos rios, dos mares de Israel, vai saber que o Rio Jordão são águas barrentas, é água pesada. E quem já tomou banho também, que gosta de nadar, já mergulhou numa água pesada, água turva, sabe que é horrível. Você mergulha e você sente aquele peso. E foi para lá que Eliseu mandou. Eliseu estava fazendo algo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele ordenou. E quando falaram para Naamã, olha, nós tivemos chegando lá e nem chegando perto, Eliseu mandou que o Senhor mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele falou, mas ele ficou indignado. Primeiro ele pensou que Eliseu vinha, né? Ele foi com os presentes. Eliseu nem recebeu o presente dele. Pensou que Eliseu, pronto, o general está chegando, Eliseu vai ao encontro dele. Irmãos, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Aquele homem era um general, ele tinha autoridade, mas a maior autoridade estava sobre Eliseu, que era a autoridade de Deus. E ele ficou indignado, Naamã ficou indignado, porque Eliseu não veio ter com ele, e ainda mandou ele que mergulhar naquelas águas barrentas. Ele falou, não são as águas do rio Nilo e outras águas, da onde eu vim, melhor do que esta água barrenta. E alguém falou, meu Senhor, mas se alguém te falasse algo para que o Senhor recebesse uma cura, o Senhor não ia fazer? Se o Eliseu, o servo de Deus, falou para que o Senhor fizesse isso, que era para o seu bem, alguém conseguiu convencer aquele general de mergulhar naquele rio. E o general foi prontamente, mesmo com a cara ainda emburrada, chateado, ele foi e mergulhou no Rio Jordão, a primeira vez. Mergulhou, olhou, não viu nada, a lepra ainda estava no seu corpo. E todos os seus soldados, seus servos estavam ali observando. E ele foi e mergulhou novamente, preste atenção. E ele mergulhou novamente. E a segunda vez nada, terceira vez também nada, a segunda, a quarta, chegou na quinta e na sexta, ele chegou na sexta e falou, olha, acho que não vai acontecer nada. E mergulhou, né? Ele deve ter mergulhado de qualquer jeito. Já mergulhou sem fé, mergulhou. Quando ele mergulhou, ele levantou, se espantou, não tinha mais nada no corpo dele, a lepra tinha sumido. Aleluia! Glória a Deus. E ele glorificou o nome do Senhor. Aleluia. Você que está aqui pode glorificar a Deus nesta noite. Aleluia. Porque Deus está aqui para curar a enfermidade na sua vida. Seja ela espiritual, seja ela física.
Cadê os verdadeiros adoradores aqui que o pastor falou aqui nesta noite? Que o verdadeiro adorador não precisa mandar da glória a Deus, ele abre a boca e dá glória mesmo. Cadê? Amém? Parece que nós estamos sozinhos aqui. Quem pode dar uma glória bem gostoso para Jesus nesta noite? Amém? Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus. Hoje é motivo para você glorificar a Deus. Eu visito muitas igrejas, como eu já tinha falado, eu vou repetir aqui. E eu chego nas igrejas, as igrejas frias. Irmãos, isso não é só numa igreja, não. Todas as igrejas estão passando pelo momento de mornidão espiritual. Os crentes parecem estar vivendo numa inércia, uma depressão, uma opressão maligna. Tem atingido muitas igrejas. E os crentes não conseguem abrir a boca para glorificar o nome de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro quando eu era adolescente ainda, também daquele jovem que está ali atrás, eu não precisava o pastor mandar eu dar glória. Não precisava, eu e os meus 4 irmãos, nós abríamos a boca bem grande e dizia glória a Deus. Aleluia, Jesus, eu estou aqui. Aleluia! E os meus colegas também de infância, da igreja, do grupo de jovens, de adolescente, as moças, os rapazes, todos adoravam a Deus. O inimigo tem colocado frechiclé na boca de muitos crentes, e os crentes não têm conseguido glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Você precisa da glória a Deus. O diabo não quer que você dê glória a Deus. Você lembra daquela história da Bíblia que o homem morreu porque não deu glória a Deus? Herodes não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Será que você está querendo ser comido de bicho? Quem quer ser comido de bicho aí fica com a boca fechada aí. Quem quer? Pode ficar com a boca fechada, não dá glória a Deus. Agora quem quer ser abençoado, abre a boca nessa noite e dê a melhor glória que você pode dar para a glória do Senhor. Abre a sua boca aí e glorifica a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, irmãos. O neto de Herodes também morreu porque não deu glória a Deus. Foi comido de bicho também. Nabucodonosor virou um bicho porque não glorificou o nome do Senhor. Preste atenção no que estamos falando. Não estou saindo da mensagem, não. O diabo fica feliz quando você não glorifica a Deus. E eu falei isso aqui nesta noite, antes da pregação, que quando nós vamos à casa de Deus e não glorificamos o nome de Deus, nós perdemos o tempo e a oportunidade de ser abençoado por Deus. Porque você e eu fomos escolhidos por Deus para ser verdadeiros adoradores. Naamã adorou a Deus porque foi curado. Aleluia! Recebeu a cura e glorificou a Deus. Mas quantos têm sido abençoados por Deus e não têm dado glórias ao nome do Senhor? Quantos têm sido alvo das bênçãos do Senhor e deixam de ir à casa de Deus? Recebe a bênção, olha, como diz o ditado, pica mula, vai embora, não volta mais. Deixam de adorar a Deus. É como aqueles 10 leprosos que foram ter com Jesus. Pessoas leprosas, irmãos, tinham que ficar fora do arraial, isso na época de Jesus. Naamã tinha um privilégio, ele vivia no reino, dentro do palácio, porque a tradição era outra, mas no meio do povo judeu, os leprosos tinham que ficar afastados num lugar, morando na caverna, num lugar árido, num lugar frio. E eles não podiam ter contato com pessoas que não tinham enfermidade, que eram sãs. Presta atenção. Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece? O que aconteceu naquela época? Eles foram ter com Jesus 10 leprosos. E quando eles chegaram, Jesus falou, ele falou: Senhor, se querem pode nos tornar limpos. Jesus falou: ide e apresentai ao sacerdote a oferta. Glória a Deus. E eles foram. Mas quando eles iam a caminho para se apresentar ao sacerdote e levar a oferta, eles perceberam que não existia mais lepra no seu corpo.
E um deles falou assim: ué, nós fomos curados já, não temos mais lepra. Vamos lá voltar, vamos agradecer a Jesus, porque nós já fomos curados, não tem mais nada no nosso corpo. E os 9 falam assim: não, eu não vou não, eu vou lá na obediência. Eu acredito que eles foram para ter com sacerdotes. Mas aquele mesmo Jesus mandando ele retornou e primeiro agradeceu ao Senhor. E Jesus virou para ele e falou: ué, não foram 10 que foram curados? Ele disse: sim. E cadê os 9? Ele falou: não sei, Senhor. Então, irmãos, é o que acontece na atualidade. Muitos são curados, mas poucos voltam para agradecer ao Senhor. Poucos retornam para agradecer a Deus. Na época de Jesus era a mesma coisa. Nem todos que foram curados da lepra, de enfermidades horríveis no seu corpo, se tornaram cristãos. Alguns foram curados, mas não quiseram saber de seguir a Jesus. E no final da história, mesmo comendo o pão que foi multiplicado por Jesus, a primeira e a segunda vez, os 5 mil almas comeram, os 2 peixinhos, né, os 5 pães e 2 peixinhos, e depois novamente as 7 mil almas que comeram também a multiplicação do pão, muitos deles não retornaram para agradecer a Deus, e no final ainda crucificaram Jesus. Preferiram Barrabás do que Jesus. Crucificaram literalmente Jesus. Mesmo sendo curado, coxo, aleijado, pessoas paralíticas, cegos, surdos que estavam ali, foram lá e crucificam-o. Crucificam-o. Então, no nosso dia, a mesma coisa. Tem pessoas que, mesmo sendo abençoadas por Deus, não tem aquela humildade de agradecer a Deus. Gratidão é algo que falta. E no contexto aqui nós temos lido, irmãos, que nós falamos aqui nessa dentro da palavra de Deus. Ele ficou feliz. E ele foi a Eliseu, o homem de Deus, para dar presente para Eliseu, ouro, roupas, bermudas, né, que ele tinha trazido do seu país. Mas Eliseu rejeitou tudo aquilo, porque o verdadeiro homem de Deus não aceita nenhuma barganha para que as pessoas sejam abençoadas. O verdadeiro homem de Deus não cobra nenhum bilhão, nenhum salário para curar alguém, porque o próprio Jesus falou: dai de graça o que de graça recebeste. Glória a Deus.